vai estudar fora, a ideia é morar nos Estados Unidos, ficar por lá e, ao mesmo tempo, aí, paralelo a isso, fazer algumas gravações. Inclusive, uma grande empresa de streaming já teria feito uma proposta para ela, dizem que muito boa. Mas ela já tinha contrato com essa empresa de streaming, um outro contrato diferente, né? Ela mesma falou que ela já tinha um contrato com essa empresa de streaming e que... Eu entendo. Né? Mas agora algumas ressalvas diferentes no contrato. Mas agora seria tá uma coisa... livre. agora tá livre. Livre escolha, 18 anos de idade, sinceramente. Ô menina madura, hein? Ela é. Que menina madura, mas a família também dá um suporte bom pra ela, porque também permite que ela também tenha essa liberdade. Isso ela falou muito, né, na despedida dela, num dos vídeos, né? Ela falou muito isso, que ela cresceu, claro, a gente sabe, no SBT, mas que o Silvio Santos sempre deu esse suporte pra ela, assim, sabe? De poder, pra família que chegou lá crua, com uma artista mirim. De 5 aninhos de idade, imagina. Não sabendo lidar com a carreira, porque a carreira não é momento. A carreira é o que você constrói para que o caminho seja longo. E ela disse claramente que o Silvio Santos, ela com 5 aninhos de idade, ele deu esse suporte. Para que eles não caíssem em nenhum marapuca, em contratos, aqueles contratos Ele que cuida, ninguém ele zela entende. bem, né? Vocês trouxeram um trechinho pra gente ver? Tem um trechinho. Vamos ver? Vamos ver. Tão linda, né? Linda demais. Logo de cara, eu já conversei com o Silvio Santos. Eu sei que isso é uma coisa que muita gente fica tipo, como assim? Pois é, ele me contratou, então ele queria me explicar muito bem o que eu ia fazer lá, né? E ele foi muito carinhoso comigo. O Silvio fez tantas coisas por mim que vocês não têm a menor noção de auxiliar realmente a minha família, porque eles não sabiam como cuidar da minha carreira, era muito novo. Os meus pais nunca tiveram nada a ver com esse ramo artístico, tinham suas profissões e do nada se viram tendo que aprovar contratos e, enfim, o Silvio ajudou pra garantir que a gente não caísse em nenhuma pegadinha, em nenhum contrato ruim que pudesse me prejudicar futuramente. Então, assim, uma das primeiras coisas, grandes coisas que ele ensinou pra mim e pra minha família. Que bonito. Mas você vê, eu acho que esse é um lado do Silvio que muitas vezes as pessoas não imaginam quanto que ele zela. Mas é um cuidado tipo de pai. Ele sempre falou que vê a Maísa como uma filha. Imagina, uma criança de 5 anos. E o que mais admirava o Silvio era a espontaneidade da Maísa. Sim. Tanto que ele falava umas bobagens pra ver se ela caía e ela revertia na hora. E ele se acabava de tanto rir. E se encantou, Silvio. Se encantou por isso. A espontaneidade, a facilidade que ela tinha de lidar com tudo, sem peso, Criança, né? Brincar, puxar o cabelo dele. É peruca, aquela cena icônica. Tem várias cenas da Maísa muito grandes, assim. A maior preocupação do Silvio, ao mesmo tempo, ele zelava pela família. Pela família. Orientando o pai e a mãe de como ficar atento às arapucas dos contratos. Porque às vezes a família se perde mais, né? Sim. Quando Porque não sabe lidar com isso. né? Se deslumbra muitas vezes. O estudo que ela sempre conseguiu conciliar, a escola, o estudo com a profissão. Imagina, você tem um contrato com a magnitude que a Maísa teve com 5 anos de idade, gente. Mas vocês acham que o Silvio ficou chateado com essa saída da Maísa? Eu acho que não. Acho que o Silvio não ficou chateado, até porque o Silvio, ele sempre preza isso pelos artistas dele, ele deixa os artistas dele sempre livres para voarem, ele brinca com isso o tempo todo. Eu acho que isso não é um problema para o Silvio Santos. Mas eu acho que ele entende que o artista cresceu, o artista precisa de novos espaços, novas oportunidades, e ele deixa isso muito livre. Mas eu acho um pouco o contrário. Eu acho um pouquinho o contrário. Ele é um visionário, também acredito que ele torça muito por ela, e isso é indiscutível. Mas o momento que o SBT, de repente, está vivendo e não sei, de renovações ou de perdas, o que quer que seja, de repente a Maísa, acho que era aquela pupila que foi lapidada dentro da emissora, que cresceu, ela é muito grata, isso é bonito da Maísa, mas eu acho que no fundinho o coração do Silvio Mas sabe o que eu ficou acho? meio Silvio, lembra mexido. uma vez, acho que foi num troféu imprensa, e que tinha um boato que a Larissa Manoela ia sair do SBT. Sim, eu lembro. E aí que ia pra Globo. Aí ele brincou com a Larissa Manoela, virou pra mim e falou assim, você quer sair, você sai, mas só não vai pra Globo. Então, eu acho que se a Maísa tivesse saído do SBT pra ir pra Globo, ele ficaria chateado. Falasse, pô, minha pupila, eu cuidei tão bem, eu tô zelando, eu tô cuidando tantos anos e vai pra concorrente. Eu acho que como ela saiu pra continuar os planos dela de carreira, de estudo, ele se sentiu até orgulhoso, que fala assim, olha que menina madura. Não, isso sim. Tá querendo estudar, se preparar mais ainda, se transformar. Ele gosta de gente, pelo menos até onde eu sei, ele gosta de gente que não se entrega, não acha que você já sabe tudo. Que tá sempre buscando se aprimorar, se renovar. É que eu não acho que ele ficou magoado ou sentido
sentiu algum tipo de ingratidão. Acho que foi a briga do racional com o emocional. O racional do Silvio compreende, aceita e torce. O emocional talvez sinta falta dessa menina que cresceu ali dentro, que o divertiu e o encantou. sei. Não que ele não acho torça, não. mas eu acho que pode existir. Agora, eu acho que daqui uns 2, 3 aninhos, talvez, Ela você volta? puxa de Agora, novo, o que eu acho chama. muito interessante dela é essa coragem, né? Isso é coragem. Essa Mas coragem ela é pra de... frente, né? né? Vamos dar uma carta pra ela? Desse programa, ela tá indo bem nesse programa, nesse pedaço da trajetória, Mas né? também vou te falar, se ela não fizer agora, de sair pra estudar em outro lugar com 18, quando ela tiver 30, ela vai parar a vida pra sair pra estudar? Não vai. É. Não tem Então negócio é a dos hora ciclos agora. também? Quantos anos quando ela tá agora? ela tem Esse 18. ciclo dela? Quando ela 18. nasceu? Porque não tem aquilo do ciclo que você Na explica numerologia também. tem os setênios, então de 7 em 7 anos a gente passa Olha lá. por transformações. Mas na astrologia, a primeira grande transição é aos 28 anos de idade. 22 de maio. 28. 22 de maio. 22 de maio. De que ano? Então ela é geminiana, 2002. né? Ela é geminiana. 2002? Signo da comunicação, dos grandes apresentadores, músicos, artistas são É? geminianos. Vamos ver uma bom. carta pra Maísa. Olha, Jardim. é um momento de reavaliação dela, sim. Ó. Eu não acho que ela tenha planos traçados a longo prazo. Ela realmente está vivendo uma fase de se reciclar, de se ressignificar e descobrir até novas ferramentas dentro Novas dela. oportunidades, Novas né? oportunidades também. Isso é bom. Muito bom, Ela né? fala inglês muito bem, né? Quem sabe uma carreira internacional. Então, mas acho que agora deve estar pensando mais em course. estudar. Não é assim, eu vou para os Estados Unidos, que eu tento uma carreira internacional, né? Sei lá, bom. Ela está em paz com essa escolha, o que é o mais Olá. importante, a carta dos lírios. Então, Ah, que legal. ela está em paz com isso, está indo bem, Que bom. E os pais também, né? o que é ótimo. Porque a agonia maior deve ser a mãe do pai, né? Sim. Apreensão, né? É normal. É, porque eles sempre foram muito presentes na vida da Maísa, tanto que por várias vezes, algumas vezes que eu fui e encontrei com a Maísa lá, que eu fui no SBT, a mãe dela estava sempre junto. Sempre, Sempre, isso a mãe e o mesmo. pai. A mãe, É. ou Ou quando um o pai, outro, ou um ou outro, mas pelo menos tinha sempre alguém junto. E não é assim, olhando, tomando cuidado, não. É ajudando mesmo. Mas sejamos Mergulhando. justos. Vovô Raul Gil, como a Maísa gosta de falar, foi o primeiro. Quem não, descobriu. foi. Porque ela fala isso no vídeo. O agradecimento dela ao Silvio Santos é muito amplo, mas ao início, a quem descobriu gratidão, é o né? Raul Gil. É, isso é bonito.